Pai, em nome de Jesus, apesar de mim, Senhor, traz vida neste lugar. Oh, vem com a Tua palavra viva e eficaz nesse lugar, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Senhor, vem manifestar Cristo nesse lugar, por meio da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que os corações aqui já estejam sedentos pelo agir e o mover do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu dei o nome para essa palavra de o maior segredo de todos os tempos. Amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. E segurasse aí essa passagem. Sabe, essa semana eu fiquei questionando algumas coisas. Para mim mesmo. Por que ainda nós somos muito frios? Por que ainda nós somos cheios de desculpas? Por que ainda a gente age como uma igreja com prazo de vencimento? Hoje a gente se envolve na igreja, hoje a gente está ativo na igreja, e aí por conta de você estar muito ativo, muito envolvido, você se cansa, aí o prazo de vencimento acabou de acontecer, você não quer mais se envolver. Sabe, eu comecei a questionar essas coisas dentro de mim. E, sabe, a igreja não pode ter prazo de validade. Algo que você vive por um tempo, se envolve por um tempo, investe tudo por um tempo, acredita por um tempo, aí se cansa. De uma forma tão profunda, que não tem mais volta. Comecei a questionar essas coisas. Talvez é o questionamento seu. Sabe por que certas coisas não nos incomodam mais? Por que nós nos acostumamos com tudo? Nós nos acostumamos com a presença da nossa esposa, nosso marido. Acostumamos. Com a presença dos nossos filhos, a ponto de não valorizar essa presença. Nós nos acostumamos com a presença do Senhor. Sabe, nós nos acostumamos com situações. Quer ver um exemplo? Se você começa a sentir uma dor no seu polegar, e se você não resolve aquilo, passa uma semana, você está com a dor no polegar. Esses dias eu estava com uma unha encravada. Coisa terrível, a unha encravada, irmãos. Só eu que acho? Nossa, mas é terrível. E aquilo foi crescendo, ali meu dedo foi crescendo, crescendo. Eu vi que foi enchendo ali de pus, por dentro, e doía, e doía. Só que depois de 2 semanas, eu já estava acostumado com aquela dor. Eu só lembrava dela na hora que eu ia pegar alguma coisa. E a gente acostuma até com as coisas ruins. A gente acostuma até com aquilo que nos fere. Sabe, eu fico perguntando, por que a gente acostuma com essas coisas? Sabe, nós acostumamos com o mover de Deus. E tratamos isso de forma banal. Uma outra coisa que eu tenho questionado bastante, por que cada membro ainda não foi ativado? Por que cada um de nós ainda não está ativo? Não está exercendo aquilo pelo qual você foi chamado? Então eu comecei a fazer um balanço de tudo isso. Aonde eu estou colocando a minha vida? Aonde eu estou investindo os meus dias? Eu perguntei para minha esposa, falei, você tem noção, amor? Aonde nós estamos colocando a nossa juventude, os nossos dias? Perguntei para ela. Aonde nós estamos conduzindo os nossos filhos? Para onde eu estou conduzindo a minha casa? Comecei a questionar. Não questionar no sentido de duvidar, não. Mas de provocar mais convicção e certeza que eu estou no caminho certo. E a reafirmar algumas coisas dentro de mim. E essa aula do curso de maturidade foi uma benção. Quem não estava aqui perdeu. E eu vou pregar um pouco a respeito do que eu compartilhei na aula do curso de maturidade. Porque existe uma verdade que eu e você negligenciamos, muitas vezes. Existe uma verdade da palavra de Deus que nós não damos muita atenção para ela.
E por causa disso, você acostuma com as coisas. Eu acostumo com as coisas. Eu me torno cheio de desculpas. Você se torna cheio de desculpas. Você não se envolve muito com a igreja porque é penoso demais. Eu já me decepcionei tanto. Eu não quero me decepcionar de novo. E aí você fica cheio de desculpas. Olha, fala para a pessoa do seu lado, ele não está falando de mim. Ele está falando de você. Sabe, tem uma igreja, que é a igreja de Colosso. Paulo, ele enviou um irmão para essa igreja, para compartilhar a respeito da verdade, compartilhar a respeito da vida, compartilhar a respeito de Cristo. Quando o irmão chegou lá, ele saiu de lá tão cheio de alegria, cheio de fé, e voltou para Paulo para contar o que ele viu lá. E essa igreja é a igreja de Colosso. E Paulo estava tão feliz com a fé dos irmãos de Colosso que ele disse: depois que ouvimos, eu e outros irmãos não cessamos de orar por vós. Irmão, você acha que Paulo ficou animado com a fé desses irmãos? Ele falou: depois que eu ouvi a respeito da fé de vocês, eu, mais a minha equipe, mas aqueles que estão comigo, não cessamos de orar por vocês. Estava muito alegre a respeito disso. Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou? Volta aí, antes da gente ler o versículo que eu te falei, vai lá no versículo 9 e 11. Do 9 ao 11. Olha só o que Paulo fala. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir que... Olha só, irmãos, o que Paulo está pedindo para a igreja de Colosso? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Primeira coisa que ele pede é transbordar de pleno conhecimento. O que é transbordar, irmãos? Esse copo aqui está transbordando? Não. Transbordar é jorrar, é chegar a cair do copo, de tanta água, que a sua vida seja transbordando de pleno conhecimento da vontade do Pai. Essa é a oração dele, olha só. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Mais uma vez, está falando de conhecimento, sabedoria e entendimento. Olha só. A fim de viver de modo digno do Senhor. Depois que você tem conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, você passa a viver então de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. Essa é a oração de Paulo, irmãos. Frutificando em toda boa obra. É a vontade de Deus que você frutifique? Em toda boa obra. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez, conhecimento. Sendo fortalecidos com poder, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, olha só, Paulo encontra então a igreja com a fé prevalecente. Paulo encontra essa igreja então cheia de vida, crendo no Senhor, em abundância. E aí ele começa a orar por essa igreja, para que ela tenha conhecimento, para que ela tenha sabedoria, para que ela prospere no caminho do Senhor. Essa é a oração de Paulo. Mas o que eles viram que muito provavelmente nós ainda não vimos? Por que eles estavam cheios de fé? Por que eles estavam cheios dessa perseverança? Por que eles tinham essa fé fortalecida? Sabe, essa oração que Paulo fez é o padrão de Deus para nós. Você tem que crescer em conhecimento, em sabedoria da parte de Deus. Você tem que entender qual a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, se você está aí dirigindo o seu carro sem saber para onde vai, uma hora o combustível vai acabar. Se você está dirigindo o seu carro sem saber para onde vai, isso pode ser um problema para você. Você tem que saber qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Sabe, essa oração que Paulo fez é o padrão de Deus para nós. Mas, como eu disse, nós nos esquecemos de uma verdade tão básica, tão primordial, tão primária, tão inicial, que afeta a nossa caminhada cristã. Sabe, nós negligenciamos, descuidamos de uma verdade que é básica, como eu disse, mas tão importante e profunda, que tem a capacidade de mudar toda a sua caminhada cristã. O que é isso, pastor, que você está falando? Fala logo, em outras palavras. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Para aí, não lê mais não. Que mistério é esse, pastor? Que mistério é esse que estava oculto? Talvez você goste de segredo. Talvez você goste de mistério. Mistério de misteriôndaras. Talvez você goste dessas coisas. Sabe, o governo desse país deve ter muitos segredos. O presidente Donald Trump deve ter muitos segredos com ele, que ele carrega diariamente, para governar esse país. Que nem todas as pessoas podem saber, porque são informações tão privilegiadas, tão importantes, que pode até mesmo destruir o país. Você acha que ele não tem? Com certeza ele tem. Você talvez tenha um segredo tão íntimo, tão importante para você, que você talvez tenha compartilhado só com uma pessoa na sua vida inteira. Talvez alguém compartilhou algo tão importante com você, tão profundo, tão pessoal com você, que você se sentiu tão importante para aquela pessoa. É ou não é? Ela confia em mim. Essa pessoa confia em mim. Ela deu crédito para mim. E aqui o Senhor está falando que o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Irmãos, esse segredo aqui que Deus está falando, é um segredo que estava oculto por milhares de anos. Dos séculos, imagina um segredo de um século. É um segredo muito importante? É ou não é, irmãos? Aqui está falando que o segredo é dos séculos dos séculos. É um segredo muito, muito importante. Estava oculto a muitas pessoas. E das gerações. Entra geração, sai geração. Esse segredo estava lá guardado. Mas nós vamos falar desse segredo daqui a pouco. Mas antes disso, como eu disse, o Senhor tem segredos, mas a Bíblia fala que Ele não guarda esses segredos, esses mistérios dos seus servos. Vamos ver a vida de Abraão? Quantos aqui lembram de Abraão? Dias atrás a gente compartilhou uma palavra sobre Abraão e Ló. E lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 17, olha só que interessante. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Ocultarei do Sanzio o que eu planejo realizar? Ocultarei do Josiel o que eu planejo realizar? Ocultarei do pastor Alex o que eu planejo realizar? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu, o Senhor, o escolhi, para que instrua os seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Olha só, irmãos, Deus tem uma aliança com Abraão, e Ele chama Abraão de servo, de amigo. E ele está aqui, Deus conversando com Ele mesmo. Está vendo ali o que está escrito? Olha só, o Senhor falou consigo mesmo. Está Ele lá, pensando com Ele mesmo. Por um acaso eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Naquela época, irmão, você acha que não tinha muitas pessoas na terra? Com certeza tinha. Mas por que Abraão? E aí ele responde por que Abraão. Porque ele escolheu Abraão.
E o Senhor te escolheu. Depois ele fala por que ele escolheu Abraão. Para que instrua os seus filhos. Instruir quem, irmãos? O Senhor te escolheu também para você instruir os seus filhos. E não falo só filhos naturais, filhos espirituais. E se você não tem filhos espirituais ainda, quer dizer que o propósito de Deus ainda não está completo na sua vida. A fazer o quê? A conservarem no caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. O que mais, irmãos? A conservarem-se onde? No caminho. O que é esse caminho? É Cristo. Para você ter noção, não precisa de abrir, lá em Atos, no capítulo 24, 14, a igreja, no primeiro momento, foi chamada de a seita do caminho. A conservar, então, aqueles que Deus te deu no caminho. Deus te chamou para isso, e me chamou para isso. E o mais interessante de tudo, que o Senhor não ocultou o segredo para Abraão. Ele o revelou. Ele revelou que a cidade de Sodoma iria ser destruída. A quem? Alô? A Abraão. Por quê? Sabe, nós vemos que o Senhor tem alguns segredos. Ele não abre todas as informações para nós, para nos guardar. Mas, para alguns ele abre. Hoje, eu e você estamos na condição de conhecermos os segredos de Deus para nós. E o maior de todos os segredos, nós vamos ver daqui a pouco, já foi revelado. Já foi anunciado, já está palpável para mim e para você, já é meu e seu. Sabe, a gente vê, então, que o Senhor, Ele não tem reservas com Abraão. Mais uma vez, Ele abre outro segredo. Moisés, alguém lembra de Moisés? Moisés está num momento de relacionamento com o Senhor. Guarda essa palavra, irmãos, relacionamento. Num momento de intimidade com o Senhor. Sabe, tem pedidos que eu e você só podemos fazer depois de muita intimidade. Tem coisas que você pode pedir para sua esposa, e sua esposa pode pedir para você, depois de muita intimidade. Tem amizades que elas acontecem, e nessas amizades tem pedidos que são feitos para os amigos, que eles são pedidos só depois de muita amizade, de muito relacionamento. E aqui Moisés está com o Senhor no monte. E de repente eles estão lá conversando. E na conversa vai, na conversa vem. Ele pega a tábua da lei. E Deus grava na tábua da lei os 10 mandamentos. Ele desce do monte. Vai lá, a hora que chega perto do povo, o povo está idolatrando outro Deus. Ele quebra a tábua, volta para o monte mais 40 dias. E nessa conversa que vai, nessa conversa que vem, ele fala, Senhor, quero te pedir um negócio. Eu te amo tanto, mas tanto, mas tanto. Me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 18. Então, ele disse, Moisés, rogo-te, te peço, insisto nesse pedido, mostra-me tua glória. E o Senhor respondeu o que para ele? Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha só, irmãos. A Bíblia fala então que o Senhor se manifestou para Moisés e mostrou a glória. Só que ele mostrou as costas. O que é a glória aqui? É a presença manifesta do Senhor. É o próprio Senhor. E ele disse que ele colocou Moisés num buraco, numa rocha, e pôs a mão sobre ele, para que quando ele passasse, ele não visse a face do Senhor. O Senhor ocultou. A Bíblia fala que ele ocultou para que ele visse. Escondeu.
por que que Deus escondeu de Moisés algo? Você não fica questionando isso, não? Por que que ele ocultou a face? Eu acabei de dizer que com Abraão, ele revelou o segredo. Moisés, ele revelou o segredo, mas não completamente. Que segredo foi esse? Sabe? E aqui é algo profético. Só um detalhe para você entender. O Senhor disse que aquele que visse a face dele, que não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face, e o dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, pela fé, você viu a face de Deus. Você morreu. A Bíblia diz que você, nesse momento, você morreu. Você morreu para as coisas do mundo. Você morreu. Mas a Bíblia fala que você ressuscitou com Ele. Profeticamente o Senhor estava falando isso. Aquele que vê a minha face, aquele que vê a face do meu filho, aquele que vê o meu filho me vê. Nesse dia, no dia que você entregou a sua vida, você morreu para as coisas do mundo. E agora você reviveu em Cristo. Moisés não entendia isso ainda. Porque Moisés não sabia do filho. Não é verdade? E a gente vê então que o Senhor oculta algo de Moisés. Não deixa ele ver toda a informação. Nós estamos falando de segredo, amém? Que Deus tem um segredo, que já foi revelado. Sabe? Quer ver como a gente gosta de segredo? Se alguém está prosperando ao seu lado, e ele também é dono de uma empresa, parecida com a empresa que você também é dono, o que você vai perguntar para ele? Qual que é o segredo? Como que você está fazendo? O que você está fazendo que eu não estou fazendo? É ou não é, irmãos? Você não vai querer descobrir? Se ele for um irmão que quer te abençoar, ele vai contar. Mas se for um irmão que ele quer reter só para ele vai guardar só para ele. Porque ele quer ganhar sozinho. Tudo bem. Mas, quantos de nós não queremos descobrir algumas coisas? Para prosperar, para avançar. Em outras palavras, quantos de nós não queremos conhecer? Né? Conhecer o que o Senhor tem para nós. Conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Quantos de nós não queremos? Eu quero, irmãos. Sabe? Nós vimos aqui 2 casos de pessoas que Deus revelou segredos. Poderia falar inúmeros outros aqui. José. Alguém lembra de José? Não tinha um segredo, algo oculto que ia acontecer naquele lugar, no Egito? A nação inteira ia ser destruída pela fome e pela miséria. Mas Deus revelou a José o segredo. Aquilo que era misterioso, aquilo que estava oculto. E a Bíblia fala que, por causa de José, a nação do Egito se tornou tão poderosa nos seus dias, tão poderosa, tão rica, tão próspera, por causa de um segredo. E nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 1, que o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos e pelas gerações, foi revelado. Que mistério é esse, pastor? Está me deixando já preocupado aqui na minha cadeira. Ainda vou chegar lá. A Bíblia fala que existe alguém que é maior que Abraão. A Bíblia fala que existe alguém que é maior que Moisés. A Bíblia fala, está lá em João, no capítulo 8, no versículo 58. Os judeus, os fariseus estavam ali falando com Jesus. E Jesus pegou e falou, olha, antes que Abraão existisse, eu era. Eu já existia. E aí os judeus ficaram escandalizados. Como assim? Você não tem nem 50 anos e fala que já existia antes de Abraão? Nosso pai? E Jesus fala, se Abraão fosse seu pai, você me conheceria. Se Abraão fosse de fato seu pai, você me reconheceria. E Jesus continua, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que um dos nomes do Senhor é eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou o que sou. Eu sou tudo que você necessita. O que você precisa? Você acha que você precisa de dinheiro? Você acha? Você precisa de mim, eu sou.
E comigo tem também prosperidade. Mas eu sou tudo que você precisa. Sabe, em todo momento a gente está vendo aqui, com Abraão, ou com Moisés, ou com José, Deus se relacionando com o homem. Deus se relacionando com o homem. E aqui a gente está vendo que Jesus é maior do que Moisés e é maior do que Abraão. Porque antes de existir Abraão, ele já existia. E se Deus revelou a Abraão um segredo, quanto mais a Cristo, que é o próprio Deus. Qual foi o segredo que Deus revelou a Cristo? Vamos continuar. Cristo é maior que Moisés? Com certeza. Lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus. O que ele está falando? Para a gente considerar Jesus. Irmão, vocês têm que estar aqui comigo, senão vocês vão perder o raciocínio. Vocês vão perder a palavra de Deus aqui, amém? Considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu. Quem constituiu Jesus? Fala assim comigo, Pai. Como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Moisés e Jesus foram fiéis, irmãos? Até aqui eles estão meio que equiparados, né? Continuando. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O que está falando aqui em Hebreus? A gente não sabe se foi o apóstolo Paulo que escreveu, suspeitamos, mas olha só o que está falando aqui em Hebreus. Imagine você que vai construir uma casa, uma mansão, uma casa boa. Imagine uma casa aí que você tem um sonho de ter. E você tem agora a condição financeira para construir essa casa, num lugar muito bom. E aí você vai lá e paga para construir. Então você vai precisar de um engenheiro, um mestre de obra, os operários. Vai precisar de tudo isso. Mas quem que está edificando essa casa? São eles ou é você? Fala assim, eu. Fala. Eu, porque eu que estou bancando, o projeto é meu, eu que escolhi, eu que sei a forma que eu quero, eu que escolhi o local, tudo é meu. Depois que construiu a casa, depois que a casa foi edificada, depois que tudo acabou, de quem é a glória? É de quem construiu? Vamos mais profundo. Você convida alguém para ir na sua casa. A pessoa chega lá. Nossa, que casa bonita. Uau! Uau! Que piscina mais linda. Nossa, olha essa sala. A pessoa vai perguntar, vai querer saber naquele momento ali, quem construiu? Não. Parabéns pela sua casa. Muitas vezes a gente quer dar glória para o engenheiro, para o decorador, a gente quer dar glória para o operário, quer dar glória para o mestre de obra, mas a glória é de quem edificou, que é Cristo. E aqui, a palavra de Deus está dizendo o quê? Que o próprio Senhor, que é maior do que Moisés, eu estou querendo mostrar para você que Jesus é maior que Moisés, é quem edificou a casa. Ele tem muito maior glória. E continuando, mas Cristo, olha só, no versículo anterior, no 5. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Fala assim comigo, como servo. Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como... O que está escrito aí, irmãos? Como filho. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Essa casa somos... Opa! Começou a revelar que é verdade, o mistério. Essa casa é quem, irmãos? Nós. Guarda essa informação aí. Olha só. Nós estamos vendo aqui que a casa somos nós. E que o Senhor tem muito maior glória, muito maior honra. E Ele tem, então, muito mais facilidade e condição de nos revelar qual é a vontade do Pai para nós hoje. É ou não é? Mais do que Moisés, eles eram como servos.
ele, por sua vez, é como filho. Irmãos, o filho na sua casa, ele tem liberdade com praticamente toda a sua casa. E a sua casa é do seu filho. Sua casa é da sua empregada? Da sua secretária? Sua casa, sua empresa é da sua secretária, daquele que trabalha lá? É, irmãos? Se for, me contrata. É, ué. Se for, me contrata. Eu quero trabalhar lá, porque quero receber isso de herança. Mas, se não é, é do seu filho, muito maior glória tem seu filho do que um empregado. Entendeu o que eu quero dizer, irmãos? E se ao servo Deus manifestou aquelas verdades que estavam ocultas, quanto mais ao filho. E agora nós vamos entender o que ele manifestou. E essa é uma verdade, como eu disse no começo, básica da sua caminhada cristã. É uma verdade básica, mas ao mesmo tempo profunda para a sua caminhada cristã. Sabe, precisamos reafirmar a quem nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir a Ele primeiro. Amém? Sabe, Jesus ele começa então a descortinar essa verdade, a revelar esse segredo. E aí nós temos que ir lá para o Monte da Transfiguração. Alguém lembra do Monte da Transfiguração? Olha só o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 9. Tem um relato ali de algo que está acontecendo. Onde o Pai vai sinalar, vai mostrar a quem nós devemos ouvir. Moisés foi servo? Foi ou não foi, irmãos? Representa a lei, representa todo o Antigo Testamento, Moisés. Elias foi um servo de Deus? Foi, profeta, representa todos os profetas. Todos os profetas do Antigo Testamento. E olha só o que está acontecendo aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular. Por que Jesus não levou os outros discípulos? E levou eles em segredo, escondido, só os 3. Mais uma vez, tem coisa que para você pedir, você tem que ter intimidade. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Tem coisa que para você falar com o Senhor, você tem que ter intimidade. E, olha que interessante. O que significa Pedro? Alguém lembra? Pedra. Pedra. Quando eu falo de pedra, de rocha, a gente estava falando de Moisés agora há pouco. Aonde foi cravada a lei? A pedra. E ele levou quem? Tiago e João. Tiago, o significado de Tiago é suplantador. Aquele que tira daqui e coloca outro no lugar. Isso significa a palavra suplantador. Ele levou quem então? Tiago. Profeticamente está acontecendo algo aqui, irmãos. E, irmãos, o que significa João? Fala assim comigo, Deus é gracioso. João significa graça. Olha só, escondido, entre eles, foram subir um monte. Levou esses 3, pegou a pedra, representando a lei, pegou Tiago, representando o suplantador, aquele que vai tirar um e plantar outro, e trouxe João, que representa a graça. O que Jesus está falando profeticamente com esse ato? Você tem que pensar aqui comigo, irmãos. Está falando, olha, saiu a lei e entrou a graça. E olha só, quando sai a lei e entra a graça, o que acontece? E os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Foi o que, irmãos? O que Moisés pediu para ver? Alguém lembra? A face, a glória de Deus. Em um alto monte foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. A Bíblia fala que depois que Moisés viu o Senhor, o rosto dele resplandecia, a ponto das pessoas olharem para ele e não conseguiam enxergar, olhar para ele, porque era muita luz, e ele usava um véu. Jesus, por outro lado, a face dele resplandecia como o sol. Continuando aqui, irmãos.
E ele foi transfigurar diante deles, o seu rosto resplandecer como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Uau! Elias, irmãos, a Bíblia fala que ele foi levado aos céus vivo. Moisés, no livro de Judas, fala que ele foi ressuscitado e Deus o levou para si. Então, os dois estão no céu vivos, carne e sangue. No caso de Moisés, ressuscitado. E agora os dois estão aparecendo aqui. O que Moisés pediu para ver? Nesse momento ele está vendo a face do Senhor. Aquilo que ele pediu, aquela oração lá atrás, há milhares de anos atrás, está sendo cumprida agora na vida de Moisés. Mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Quero chamar a sua atenção aqui é que, de repente, o Senhor aparece. Continuando o texto. Então disse Pedro a Jesus. Irmãos, imagina a cena. Quero que você imagine a cena aqui agora. Os três estão no monte. A face de Jesus brilha como o sol. Não dá para olhar mais para a face dele. A roupa dele se torna branca agora. De repente aparece Moisés e Elias. E agora Pedro vai falar. O que Pedro vai falar? Senhor, como é bom estarmos aqui. Estou sentindo tão bem estar aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, Senhor. A outra de Moisés e a outra de Elias. Ele quis equiparar Jesus com quem? Ele quis deixar todo mundo igual. Quem? Jesus, Moisés e Elias. Quis fazer 3 tendas, uma para cada um, para ficar todo mundo no mesmo nível. Só que aí de repente, enquanto Pedro falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Oh. Agora a gente tem que dar ouvido para Jesus aqui, irmãos. O próprio Pai se manifestou nesse momento aqui. E falou: olha, Pedro, não vai fazer tenda nenhuma não, rapaz. Jesus não se compara com Moisés e com Elias. Ele é meu filho amado, a ele você ouvir. Você não vai ouvir a lei, você não vai ouvir os profetas mais, você vai ouvir o que ele tem para dizer. E aí então, se levanta Cristo aqui, e Cristo é glorificado, é honrado, o Pai já dá a direção a quem que a gente tem que ouvir. Interessante, irmãos, ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos, não tenha medo. Então eles levantaram os olhos e ninguém viram, senão a Jesus. Depois que você tem uma experiência com o Pai, a ninguém mais você vai dar crédito. Você vai dar crédito a Cristo. Você vai dar crédito a Cristo, que habita na minha vida. Você vai dar crédito a Cristo, que habita na vida do seu irmão. Você não vai tratar as coisas naturais mais. Mas Ele é o centro de todas as coisas. Mas volta para cá. Cristo, Ele é maior então do que todos os profetas. Cristo é maior do que Moisés, do que Elias. Cristo é maior do que tudo. Ele é maior do que todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E o Pai está falando: a Ele ouvir. Dá ouvidos para Jesus. Dá ouvidos para Cristo. Dá ouvidos para o que Ele tem para falar. Dá ouvidos ao que Ele tem para revelar. Dá ouvidos a verdade que Ele vai falar para você agora. Dá ouvidos. É isso que Ele está falando. E aqui Jesus vai lá, em João no capítulo 14, versículo 16. Vamos ouvir o que Jesus tem para falar então? E Ele passa a manifestar o segredo que estava oculto pelos séculos dos séculos. Ele passa agora a manifestar aquilo que estava escondido das gerações. Ele passa a manifestar aquilo que estava escondido para Abraão, para Isaac, para Jacó. Ele passa a manifestar agora aquilo que estava escondido para Moisés, para Elias. E olha só o que ele está falando. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui uma pausa, irmãos. Para sempre. Sabe, eu fico muito receioso, o que você escuta lá fora. Fico muito receio disso.
Porque eu não estou te impedindo que você tem que escutar só o pastor Paulo, não. Estou te falando isso, não. Deus me livre. Mas comida, almoço ou janta, você come em casa. Sei lá, no McDonald's, e um dia, comer um sanduíche, ou na onde você quiser comer fora, sair com a sua esposa para comer fora, enfim, o que você quiser fazer, isso não é todo dia. Porque se você comer todo dia fora de casa, você vai intoxicar com a alimentação de fora. Então eu fico muito temeroso com o que você tem ouvido na internet, com o que você tem ouvido, que tipo de doutrina você tem recebido. Porque o tipo de doutrina que você tem recebido vai te levar a ter um conceito errado de Deus. Mas a Ele ouvir, amém? Olha só, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Jesus está falando para quem aqui, irmãos? Fala assim comigo, para os discípulos. Para os discípulos lá atrás. Jesus já tinha subido? Não. Já tinha morrido? Não. Ele está contando aqui para os discípulos, olha, eu vou te dar outro consolador, porque hoje eu estou aqui e eu sou o consolador. Mas eu vou rogar ao Pai para que venha outro consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E ele vai ser o consolador de vocês. E no momento que ainda ele não estiver habitando dentro de vocês, ele vai estar habitando convosco, do seu lado, junto com você. Mas, vocês o conhecem, vamos voltar lá. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ponto. Essa informação aqui, ela é muito importante. Só que essa próxima aqui ela é mais importante ainda. Aqui Jesus morreu pelos seus pecados e pelo meu pecado. Aqui Jesus estava cravado naquela cruz, pagando o preço que eu e você devíamos. Aí ele vem e ressuscita. E a Bíblia fala então que ele vai rogar ao Pai para enviar outro Consolador que vai fazer o que agora? E estará em... Vamos de novo, irmãos, vocês não entenderam. Estará em... Vai estar onde, irmãos? Então eu vou lá no prédio da igreja. Tá certo. Eu vou lá na igreja. Opa, a igreja não sou eu? Existe então igreja? É prédio que é igreja agora? Então agora minha oração vai mudar. Algo vai acontecer. Pai Santo que está lá nos céus eternos, longínquos e distantes, eu te invoco nessa manhã. É assim sua oração? Senhor, o Senhor está aqui dentro de mim. O Senhor está dentro de mim agora. A verdade começou a ser revelada. Em João 14, a Ele eu vi, a Cristo eu vi. Qual que é a verdade? Ele está dentro de você. Irmãos, essa verdade ela tem que produzir algo na sua vida. Ela vai produzir um tipo diferente de oração dentro de você. Ela vai produzir um tipo de louvor diferente dentro de você. Ah, pastor, mas Deus não está em todos os lugares? Sim, Ele é onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, mas Ele se manifesta dentro de você. Hoje o Senhor se manifesta dentro de você. E habitação, irmãos, fala de casa. O que Deus está falando aqui? Eu resolvi, meu filho, morar dentro de você. Você hoje é a minha casa. Você hoje é a minha residência. Em você eu tenho o meu endereço. Então, agora, se você está andando na rua, eu estou andando com você. Estou andando em você. Eu estou andando em você. Então você vai trabalhar agora? Deus está dentro de você. Você vai conversar com alguém? O próprio Deus está dentro de você. Você se tornou habitação de Deus. Sabe, essa é a verdade que estava oculta pelos séculos dos séculos. Nós vamos ver daqui a pouco como que essa verdade é revelada.
Sabe? Algo tem que mudar agora com essa verdade diante de você. Deus não está mais distante. Deus não está mais nos céus longínquos, como eu disse. Ele não está mais do seu lado. Deus está comigo. Não. Ele está inimigo. Está dentro de mim. A Bíblia fala em. Em fala de inside. Dentro de você e de mim. Então hoje eu caminho em santidade porque eu tenho um ente santo dentro de mim. Hoje eu não falo mais qualquer coisa, porque o próprio Deus está dentro de mim. E eu respeito essa presença. Eu tenho temor dessa presença dentro de mim. Sabe, hoje eu não defraudo o meu irmão, eu não falo mal do meu irmão, porque Deus está dentro dele. Você e eu somos santos, porque o próprio Deus habita dentro de nós. Não porque você por si só é santo, mas o próprio Deus mora dentro de você e nós somos morada dele. Sabe, essa verdade ela tem que produzir algo diferente dentro de você. Em João no capítulo 14, versículo 22, nós vemos que o Pai não está mais distante. O próprio Deus não está mais distante. O Deus triuno não está mais distante. Olha só. No versículo 22. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha só, irmãos, aqui é a verdade suprema. E nós viremos até Ele e faremos nele nosso lar, nossa morada. Uau! Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tirou aquela nação do Egito, o Deus que com milagres, sinais e prodígios tirou eles do Egito, o Deus que os sustentou no deserto, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que transforma a água em vinho, o Deus que cura os leprosos, o Deus Todo-Poderoso, está dentro de você hoje. E aí que está, irmãos, por que nós não estamos ativados ainda? Que talvez ainda a gente não tenha revelação de quem está habitando dentro de nós. Sabe, talvez você está aí constrangido de orar com alguém, porque você pensa que o poder que vai vir para curar essa pessoa é seu próprio. Mas não é de quem está aí dentro. Sabe? Vamos continuar aqui. Para encerrar. O salmista, Davi, ele escreveu um salmo. Milhares de anos, alguns milhares de anos antes de Jesus vir. Lá no Salmo 139, versículo 1. Quase um milênio antes de Jesus vir. Olha só. Versículo 1 ao 8. Ele teve lampejos, ele teve alguma revelação a respeito de onde Deus estava naquele momento. Senhor, tu me sondaste, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra na minha boca, na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que lá tu estás também. Olha só, Davi ele teve um lampejo, uma revelação fora do seu tempo, de que Deus estava presente em todos os lugares, mas ele não sabia que Deus iria habitar dentro dele, que Deus poderia habitar dentro de nós, que Deus poderia fazer de nós morada dele. Sabe, esse salmo mostra que não há limites para Deus te encontrar, querido. Talvez você está aqui hoje, e você está talvez resistindo o agir de Deus, mas não há limites para que Ele possa te encontrar, amém? Mas agora você carrega dentro de você uma pessoa. E o que você está fazendo com essa pessoa? Com esse Deus Todo-Poderoso? Para onde você está levando esse Deus?
Para onde você está chegando com esse Deus Todo-Poderoso que habita dentro de você agora? Sabe, você está aqui para expressar Ele. Em Colossenses, no capítulo 27, no capítulo 1, versículo 27, para encerrar. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Se manifestou a quem? Quem são os santos? Nós somos os santos. Somos santos por causa da nossa conduta? Por causa da nossa moral? Não, porque Ele nos santifica. Mas Ele deixa a nossa conduta, a nossa moral elevada. Amém? Mas por causa dEle. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. A quem que Ele quis dar a conhecer, irmãos? Fala assim, a mim. A Moisés? Não, a mim. Se sinta privilegiado. A você foi contado um segredo que a nenhum dos outros antes foi contado. Se sinta privilegiado. Quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Quem são os gentios? Mais uma vez, nós. Isto é, e olha só, agora eu vou falar o mistério que eu falei lá no início. O mistério e o segredo que estava oculto pelos séculos e pelas gerações. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual que é a esperança do mundo? Cristo em vós. Qual que é a esperança de glória? Cristo em vós. Qual que é a esperança das pessoas lá fora? Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Não há outra esperança a não ser em Cristo. E Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, quando você tem revelação disso, a sua vida muda, cristão. Crente, a sua vida muda quando você tem revelação disso. Você é a esperança daqueles que estão lá fora. Porque Cristo é a esperança deles. Mesmo sem eles saberem, Cristo é a única esperança deles. E é Cristo que está habitando dentro de você. É Cristo que você está levando para o trabalho. É Cristo que você está dirigindo, com Cristo você está dirigindo o carro. É com Cristo que está habitando dentro de você. É com essa esperança que está dentro de você, que eles podem ser transformados. Sabe, essa palavra pode ser melhor traduzida, esperança da glória, expectativa de boas coisas. Você acorda de manhã e fala, nossa, hoje vai acontecer algo muito bom comigo. É isso que está dizendo a palavra. Se você for no original, é expectativa de boas coisas. Mas muitas vezes a gente acorda com o coração todo, nossa, parece que o dia está cinza hoje. Nossa, parece que vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Nossa, eu não estou sentindo bem. Dentro de mim parece que tem algo me incomodando. Irmãos, Cristo é em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a expectativa de boas coisas. Aparentemente pode estar tudo ruim. Aparentemente as coisas não estão dando certo. Mas Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a expectativa de boas coisas. Boas coisas vão acontecer com você quando Cristo está dentro de você. Pastor, como que Cristo pode morar dentro de mim? Talvez você está aqui hoje, não sabe. Mas deixa eu te contar. A partir do momento que você se entrega para Ele e reconhece que Ele é o Senhor, o único Senhor e o Salvador. Salvador de quê, pastor? Salvador da minha conduta errada. Salvador da minha transgressão, das minhas vergonhas, das escolhas que eu fiz erradas, dos meus pecados. Que por mais que eu queira pagar, eu nunca iria conseguir pagar. Quando você descobre isso, você se encontra com Ele. E Ele tem o poder de te perdoar de todos os seus pecados. E te lavar de toda mancha, de toda obra maligna, de tudo aquilo que foi construído na sua vida no passado. E Ele destrói essa casa e constrói uma nova. Você passa a ter uma vida nova. E Ele vem habitar dentro de você, a palavra de Deus diz. E quando Ele habita dentro de você, Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe, só quem crê, fala um amém aí. Sabe, se você crê, fala amém.
Fala, Senhor, controla a minha vida. Conduz-me, Senhor. Me leva onde o Senhor quiser para fazer a vontade perfeita. Sabe, aí quando você entende isso, a oração de Paulo faz sentido. Lá do início. Quando você entende isso, com Cristo dentro de você, você vai transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Sabe, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Evangelho, sem dar desculpas, sem andar por aí dando desculpa para Cristo, porque Ele está dentro, Ele te conduz. E você vai viver para o seu inteiro agrado. Essa é a oração que Paulo está fazendo lá no capítulo 1, versículo 9 a 11. Frutificando em toda boa obra. Essa obra é de quem? É dele ou é sua? Ele é que vai agir. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Vamos ficar de pé? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, essa verdade tem que produzir uma revolução espiritual dentro de você. Você não, irmãos, se eu chegar na minha casa, vou usar esse exemplo, eu acho que eu já usei aqui antes. Se eu chegar na minha casa e passar o dia todo junto com meu filho e não falar com ele, é muito estranho. É muito estranho. Se eu passar o dia todo, eu acordo de manhã, tomo café com a minha esposa e com meus filhos, não falo nada. Levo eles para almoçar, não falo nada. Chega à tarde, a gente vai jantar junto como família, não falo nada. Antes de dormir, não dou boa noite, não oro com eles, não falo nada. O que eles vão perceber? Tem algo errado. Tem algo diferente no meu pai. Agora eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes você pensava que para falar com Deus, você tinha que entrar para o quarto, trancar a porta, e ali escondido, orar. Mas você está o dia inteiro com Ele dentro de você. Quando você se volta para o seu interior, Ele se manifesta. Ele se manifesta dentro de você. E na medida que você vai experimentando essa presença, Ele vai te usando. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Eu quero ser usado e ousado nele. Sabe, eu quero estar andando na rua e o Senhor ministrar no meu coração. Aquela pessoa chama, esse é o nome dessa pessoa, ela está passando por isso. Fala com ela, ora com ela agora. Eu quero, irmãos, porque eu sei quem habita dentro de mim, e Ele é a esperança da glória. Porque eu sei quem habita dentro de nós, e Ele é a esperança da glória, a esperança de boas coisas. Sabe, hoje eu estou aqui para te falar que basta, chega. Chega de viver uma vida rasa, uma vida de desculpas. Sabe, chega de viver uma vida que para tudo você tem uma desculpa. Porque Deus já está habitando dentro de você, a obra dele é completa. Agora vai e manifesta Cristo que está dentro de você. Chega. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus.